Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Magiscast. Eu sou o Theo e hoje eu tô aqui com a Amanda. Amanda, tu pode se apresentar um pouco e contar da tua história com o trabalho humanitário? Oi, bom dia. Meu nome é Amanda, eu tenho 26 anos. Eu sou roraimense, nascida em Boa Vista, mas eu fui criada aqui em Porto Alegre. Então, eu morei 20 anos aqui em Porto Alegre e me formei em filosofia pela Pontifícia Universidade. Quando eu tinha 20 anos e estava recém-formada, eu voltei para Roraima e lá eu comecei com a questão migratória da Venezuela, que é um estado de fronteira. Eu comecei a trabalhar no serviço humanitário, no trabalho humanitário, muito por acaso. Como eu me formei professora, meu primeiro trabalho foi como voluntária, dando aula de português em uma ocupação indígena, de migrantes indígenas, pela universidade, porque eu comecei a fazer relações internacionais na Federal de lá. Não terminei, mas os semestres que eu fiz voluntariado. E aí, depois, durante a pandemia, eu fui contratada para ser professora de português, CLT mesmo, para crianças indígenas num abrigo. E aí, a partir desse trabalho como professora, eu fui conseguindo outros cargos. Então, de professora, eu fui supervisora de questões indígenas, ainda nessa instituição, que é focada em crianças e adolescentes. Então, eu estava muito na minha área. E aí, a partir disso, eu consegui ir para o serviço jesuíta a migrantes e refugiados em 2021, 2022. E no serviço jesuíta eu comecei a trabalhar também com indígenas, migrantes e refugiados, mas em meios de vida, que é o que a gente chama a área do serviço humanitário, que trata sobre a inserção socioeconômica de pessoas migrantes. Então, a gente faz projetos para que essas pessoas elas sejam autônomas financeiramente e socialmente no Brasil. E é onde eu estou até hoje. Eu já passei por 2 projetos diferentes dentro do serviço jesuíta, mas essa é a minha área de atuação, é em meios de vida, sempre trabalhando com questões de trabalho, questões de direitos e deveres no Brasil, empreendedorismo, cursos profissionalizantes. Então, tudo que a gente possa fazer que esteja no nosso escopo para que essa pessoa consiga se inserir no mercado de trabalho e permanecer nele para depender cada vez menos das agências humanitárias lá em Boa Vista. Nossa, deve ser, tipo, uma sensação muito boa, né? Tu poder fazer essas coisas, tipo, ajudar, assim. Qual que tu acha que é a melhor parte desse trabalho que tu faz? A melhor parte do trabalho são as pessoas. Tipo, Assim, conhecer pessoas. conhecer pessoas. Até no serviço jesuíta a gente tem uma frase que é as pessoas primeiro e as pessoas antes que as fronteiras. Porque o nosso trabalho, eu sempre digo isso, o trabalho humanitário não é uma ajuda, é um trabalho. E isso é muito importante a gente frisar, porque tira essa ideia do humanitário herói, sabe? Sim, tipo, que tu tá fazendo uma É, caridade, uma uma coisa coisa meio assim. professor, sabe? Sim. Ai, que lindo, trabalha com amor. Não, é nosso trabalho. E até porque se não for o nosso trabalho, a gente não consegue fazer. Porque a gente lida com pessoas, às vezes, em extrema situação de vulnerabilidade. E você tem que olhar para aquilo e lidar como um trabalho. Sim, tipo, Mas ainda. deve ser difícil, né? Para as Assim, pessoas, para todo mundo. Aí a pessoa ficar estressada, descontando coisa nos outros. E tu tem que, tipo, trabalhar igual, né? sim, tipo, a gente encontra pessoas em inúmeras situações. Então, desde pessoas que a gente atende e me abraça chorando, agradecendo pelo atendimento, que quer nos dar presentes, assim, que a gente não pode aceitar, claro, exatamente porque a gente está Sim. trabalhando, mas que tem uma gratidão muito grande, e pessoas que não conseguem ser atendidas porque não param de chorar ou porque estão irritadas com alguma coisa. E você tem que atender todas. Mas o mais especial para mim é conhecer as pessoas e a história delas, porque a gente, principalmente se tratando de imigrantes e refugiados e os indígenas que eu trabalhei durante 2, 3 anos, a gente ganha muita bagagem cultural também, a gente conhece muito e a gente consegue olhar para as pessoas não como um número, porque é um trabalho. Então a gente tem Sim. que a gente tem metas, a gente tem que atingir as metas, a gente tem números para atingir. Tipo assim, você tem que fazer 700 currículos no ano. Mas você tem que. A gente consegue trabalhar de uma forma que a gente entende que não é um número. É uma pessoa que foi lá e foi atendida e que com esse currículo é a oportunidade que ela vai ter de sair na rua entregando e buscando um emprego. Então, para mim, a melhor parte sempre vai ser estar com as pessoas e trabalhar para as pessoas. Muito legal, realmente. E como, tipo, é um momento muito difícil para as pessoas,
eu achei muito legal que, além de tu fazer esse trabalho, tu também é bailarina. Então, eu acho muito legal também a gente colocar um pouco da arte nessa questão. Porque tu fica pensando, será que a arte pode ajudar nesses momentos difíceis? Porque a arte é uma coisa meio pra distrair, pra expressar também o que tu tá sentindo. Então, na minha cabeça, eu acho que pode ajudar as pessoas. Tu acha que a arte ajuda? Sim. A gente tem, não agora, não a gente, assim, mas na operação humanitária lá em Roraima, foi se criado alguns projetos de arte dentro dos abrigos de acolhida. E é impressionante como, por exemplo, com aulas de balé para as crianças do abrigo, a disposição delas mudou, todo o comportamento delas dentro do abrigo mudou, até notas da escola aumentaram a partir desse tipo de projeto. Os projetos de esporte também. E não só dança, mas assim, pintura, poesia, canto. Tem uma instituição que eu trabalhei, que foi o Instituto Pirilampos, que eu ainda acompanho, que é esse instituto que é focado em criança e adolescente, que eles têm esses projetos de dança, de teatro, de fantoche, de palhaçaria, e conseguem levar para o teatro municipal. E ver as apresentações e ver os pais, ainda mais naquele local que é um local... Bom, é o teatro municipal da cidade, né? É muito especial, porque isso também... Eu acredito que isso dá sentido à vida. Principalmente no momento de vulnerabilidade. Você precisa ter algo mais. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei quem falou, mas eu escutei pela Maria Bethânia, que é... A arte existe porque a vida não basta. Então, você É uma levar... boa frase. Eu acho linda. Porque, assim, você levar a dança, por exemplo, para dentro de um abrigo, para crianças que são migrantes, adolescentes que são migrantes, que não tem nem o financeiro para fazer uma aula de dança numa escola. E talvez até por questão de xenofobia, não se sentem confortáveis em buscar essas aulas. E elas terem esse acesso, como qualquer outra criança, qualquer outro adolescente brasileiro, isso dá sentido à vida dela. A vida dela não é só ser uma pessoa migrante refugiada, ela é uma pessoa que está em outro país por situações econômicas ou de guerra. E mesmo assim, ela faz aula de dança e ela tem uma vida como todas as outras pessoas. Sim, e ela consegue enxergar esse futuro. E tem um sentido, realmente, sabe? Eu acho esses projetos muito legais, inclusive aqui em Porto Alegre, quando aconteceu toda a situação das enchentes, nos abrigos, eu não tenho muita certeza qual faculdade, mas os universitários de uma faculdade de audiovisual resolveram criar um projeto de cinema que eles iam nos abrigos e, tipo, faziam uma sessão de cinema. E, cara, eu tenho uma amiga que ela trabalhou nesse projeto, a Viti, e, tipo, muitas coisas que ela fez, muitas crianças super felizes com essa situação. Então, eu realmente acho que é, tipo, muito importante a questão da arte nessas coisas. Sim, eu vi um abrigo, não lembro qual também, que eles estavam pedindo doações de Uno, de jogos pra criança. E cuia de chimarrão. Quando eu vi isso, assim, que eles estavam pedindo doação de cuia, é exatamente isso que a gente busca no nosso trabalho também. É humanizar, convivência. sabe? Não são pessoas só buscando um abrigo, um teto. São pessoas que são seres humanos que estão ali. Então, você humanizar esses espaços através de uma roda de chimarrão, através de uma aula de dança, através de um teatro de fantoches. Isso dá sentido às coisas. Isso lembra as pessoas também que aquilo é vida, sabe? Não é só sobrevivência, é você viver de verdade, da forma que dá, na situação que dá. Então, acho isso tudo muito importante. E realmente, né, tipo, só de falar já dá pra ver que participar dessas coisas muda completamente tua perspectiva de vida. Acho que só o início dessa conversa, que, tipo, bem por cima, assim, já dá pra ver o impacto que isso faz. Mas como tu acha que participar, tipo, ter essas oportunidades de fazer esses voluntariados e ter esse trabalho, tu acha que isso mudou a tua perspectiva de vida ou mudou a tua pessoa? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a voluntariado, desde pequenininha, até a partir do colégio Anchieta mesmo, porque aqui a gente tinha verdade. voluntariado desde os 10 anos de idade. Então, eu sempre fui muito consciente de algumas questões, mas a gente ainda vê, quando é voluntário, ainda vê as coisas no sentido de ajuda, assim, sabe? Entrar no trabalho humanitário, realmente estar no trabalho humanitário, mesmo como voluntária durante a universidade, eu tive uma experiência bem mais real, assim. Até porque eu já era adulta. Sim. Então, é muito difícil falar assim, nossa, isso mudou a minha vida. Com certeza mudou, porque é isso que formou o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, Sim. e a profissional que eu sou hoje.
Mas, assim, você tem algumas situações que eu lembro e eu falo, isso aqui foi forte pra mim. Por exemplo, uma situação que eu tava atendendo uma pessoa e a gente, às vezes, tem muitas pessoas pra atender. Muitas. E aí você tá naquela coisa meio automatizada, porque é seu trabalho, você tem que atender todas, você não pode deixar ninguém esperando. E eu comecei a fazer algumas perguntas e ela não sabia responder, assim, não lembrava. E eu falei, senhora, você tem que lembrar pra me responder, eu preciso anotar essa informação. E aí caiu uma lágrima e ela falou assim, desculpa, é que migrar é muito difícil. E aí eu respirei assim, eu falei, tudo bem, vamos com calma, mas a gente vai ter que responder. E aí eu acompanhei ela todo o atendimento. Outra situação também, quando eu deixei de ser professora no abrigo, eu voltei lá e todas as crianças vieram me abraçar, assim, me chamando de prof, sabe? Aquilo ali, eu pensei, nossa, eu fiz alguma diferença, sabe? Exatamente Sim. porque a gente é o nosso trabalho e eu aprendi a lidar como trabalho exatamente para não levar isso para minha vida pessoal e não ficar com isso sempre na cabeça, Sim. porque a gente tem que manter a nossa saúde mental. Então é o meu trabalho, deu 6 horas, acabou. Mas quando eu tô nesses momentos, ou eu tava numa festa junina da minha cidade e eu tava passando e eu tava com roupa de festa junina, eu tava de short, de blusinha, de chinelo. E aí uma pessoa, ei moça, você fez meu currículo, eu tô trabalhando. E Meu aí eu só Deus. passei assim, olhei pro lado, e aí depois fiquei pensando naquilo, sabe? Então, assim, esses momentos que eu falo, cara, o que eu faço é importante. Eu aprendi realmente, que tu perguntou sobre mudar, eu acho que eu aprendi a ver as pessoas, a olhar a pessoa e entender que ela é uma pessoa, que ela tem uma história. Mas pelo outro lado profissional, eu também aprendi que é um trabalho, que a gente tem o nosso trabalho, que a gente tem que ter profissionalismo nas coisas que a gente faz. E que nem tudo é sempre sobre só empatia, ou só gostar, ou só querer ajudar. Mesmo quando a gente quer ajudar, as coisas têm que ser organizadas. E eu acho que eu vi muito isso, apesar de longe, eu vi muito isso durante as enchentes, assim. Muita gente querendo ajudar, graças a Deus fazendo as coisas para Sim. ajudar, mas também percebendo que uma hora isso teria que ser organizado, isso teria que ser tabelado, isso teria que ser até levado para uma agência, levado para o governo, para a prefeitura, porque realmente a ajuda por ajuda não funciona. A gente Sim. não pode só assim, que nem dizem muito assim, você no Natal vai lá e dá uma cesta básica para uma família. Não adianta só dar uma cesta básica, a gente tem que trabalhar por É políticas para verdade. que ela não precise mais de doações. Então eu vejo o trabalho humanitário, isso mudou muito a minha visão de fazer um trabalho de base, ajudar como eu posso dentro da sociedade civil, trabalhar como eu posso, mas que o meu foco é que meu trabalho não exista mais. O mundo ideal seria que meu trabalho não existisse, que as pessoas não precisassem Sim. disso, que elas não precisassem migrar, que elas não precisassem ser refugiadas, que elas não precisassem de doações. Enquanto elas precisam, a gente vai trabalhar. Só que é um trabalho focado para que não exista mais. Então, não apenas doar por doar, ajudar por ajudar, fazer esse trabalho, mas realmente focar que não só a gente precisa da rede, mas que isso não seja mais necessário depois de um tempo. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tipo, trabalhar pra isso não existir mais. Sim. Mas o que tu falou do momento das enchentes, que, tipo, tinha muita gente querendo ajudar e não sabia como e tinha que organizar. Eu percebi isso muito também. Porque é um momento que não era pra tu, tipo, quando a gente tava no pico, assim, que não era pra andar de carro, não era pra gastar combustível, muita gente tava circulando só pelo bairro, né? Tipo, pensando o que podia ajudar. E muitos lugares estavam lotando, assim, muitos voluntários não tinham o que fazer e estava mais atrapalhando do que fazendo bem. Então eu pensei, nossa, eu vou ficar em casa agora, porque todas as pessoas estão saindo, estão indo lá se voluntariar, mas tipo, tá, quem é que vai estar lá para ajudar quando eles precisarem limpar as casas? Tipo, quando eles voltarem lá para os lugares, todo mundo já vai ter ido ajudar, desorganizado, tipo, fazer qualquer coisa que puder. E aí, depois, quando a gente continua precisando ajudar e trabalhando e fazendo uma coisa contínua para que eles não precisem mais de ajuda, ao invés de tipo, só largar uma doação, as pessoas não vão mais estar afim, porque elas vão ter tipo, feito tudo na hora. Então, realmente, eu acho muito importante mudar completamente essa perspectiva de, tipo, só vou doar uma cesta básica. Porque tu tem que, tipo, realmente trabalhar Sim. pra construir, tipo, uma vida melhor, né? E eu queria saber, tipo, como é que tu acha que dá pra descobrir um lugar pra tu voluntariar ou pra
tu começar a se envolver mais nessas coisas, pra quem realmente quer fazer parte de um novo início, assim, na vida? Então, em relação ao trabalho de imigrantes e refugiados, muito você encontra, quase todas as instituições, as agências têm Instagram, ou estão no LinkedIn, e elas divulgam até vagas de voluntariado. Então, por exemplo, o serviço jesuíta, você pode mandar um e-mail ou ir até lá no escritório com o seu currículo e falar que quer ser voluntário. Outras instituições também. E até o voluntariado da maioria das instituições é uma coisa bem organizada. Então, você não vai assim, quer ser voluntário. Ah, não, senta aí de tarde e a gente faz alguma coisa. Você vai entregar um currículo, você vai ter suas horas, você vai assinar quando você entra, quando você sai, você vai ganhar um certificado do seu voluntariado. E é muito importante saber a instituição. Eu sempre digo assim, quando a pessoa chega, eu quero ser voluntário na questão da migração. Aí eu pergunto, o que você gosta de fazer? O que você tem expertise, mesmo que pouca? Você gosta de criança? Você gosta de educação? Você gosta de algo mais de computador? Assim, eu sempre digo também, o voluntariado, ele às vezes a gente faz coisas que a gente pensa que não vai fazer. Então, assim, eu vou fazer um voluntariado, eu vou para o campo, eu vou para ocupações, e eu vou tirar muitas fotos. E, na verdade, vai chegar a pessoa e falar assim, você pode ficar no computador tabulando esses dados? Aí tu fica, nossa, que chatice, vir aqui ser voluntário para tabular dado. Só que depois tu percebe como isso é importante, como isso também faz parte do trabalho. Então, o voluntariado, em relação a migrações, geralmente nas agências que você vai achar em Instagram, em LinkedIn, em Google, ou até assim, conhecendo alguém que trabalha em alguma e vai fazendo conexões com outras. Para mim, o LinkedIn, ele é perfeito, porque você clica em uma, se você colocar assim, Refúgio 343, que é uma instituição de imigrantes. Quando aparecer o refúgio, vai aparecer semelhantes. Então, você já vai conseguir ir clicando e conhecendo. E na internet tem tudo, né? É verdade. E aí você vai vendo em lugares certos. Então, acho que o LinkedIn ele é perfeito para isso, mas tem o Instagram também. Tipo, o Instagram do Serviço Jesuíta vive postando quando precisa de voluntários. E, às vezes, o trabalho humanitário ele é muito amplo. Então, você também pode ser voluntário para fazer foto, para fazer rios, para trabalhar na comunicação. Não necessariamente fazer só uma coisa. A gente tem a ideia que o trabalho humanitário é uma coisa, só que ele é muitas. Então, a gente tem voluntários de jornalismo, tem voluntários de direito, voluntários de relações internacionais, voluntários que estão na escola, voluntários de pedagogia. Tudo isso entra no trabalho humanitário. E aí é importante você também perceber que o trabalho que você for fazer, independente de qual seja, vai ser importante de alguma forma. E você estar aberto a receber esse trabalho que vão te encaminhar, sabe? E que ele vai ser importante, que ele vai fazer a diferença em algum momento. Isso é bem linkado com o que a gente tinha falado, tipo, que a pessoa não é só um número e realmente uma pessoa. Muitas vezes a gente pensa que ajudar, tipo, trabalhar nessa questão humanitária é só uma coisa de, cesta básica, nossa, roupa, doação, sendo que eles têm uma vida inteira, sabe? Precisa tabular dados, precisa, sei lá, ajudar na comunicação, psicologia, todas essas questões. E eu acho que é muito importante, frisar que existem vários setores nesse trabalho. O trabalho humanitário, ele não é uma profissão. Ele é uma profissão, tipo, eu posso falar que eu sou humanitária, mas minha profissão mesmo é professora de filosofia. E eu parei como trabalhadora humanitária. Na verdade, o meu cargo se chama analista social. Só que, para resumir, eu falo que sou humanitária. Então, assim, no setor humanitário tem médicos, no Médicos Sem Fronteiras. Então, você pode ser um dentista que trabalha no mundo humanitário, você pode ser um pediatra que está no trabalho humanitário, você pode ser um advogado. As instituições têm advogados, as instituições têm economistas, têm contadores, tem todo o pessoal do RH, que é formado em ADM, contabilidade, que está no trabalho humanitário. Então, o trabalho humanitário é como se fosse... As instituições são como se fosse uma empresa, mas, na verdade, são organizações da sociedade civil. Então, eu conheci muito por acaso, porque eu estava em Roraima e estava tendo uma crise migratória e uma operação gigantesca para recolher migrantes. Mas agora essas operações estão vindo para cá, para o Rio Grande do Sul. Já tem agências aqui. E eu percebo que as pessoas não sabem, assim, o que é uma... Principalmente pessoas mais jovens... que é uma profissão, que é uma carreira que você pode seguir. E até pessoas mais velhas, assim. Eu estava num jantar com conhecidos e aí falaram assim... Nossa, mas tu trabalha com a desgraça dos outros, né?
E aí Meu Deus do céu, aí eu, que assim, comentário. assim, não é, sabe? Tipo, tem uma. Enquanto tiver pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam, nosso trabalho vai existir. Então, quando estourou a guerra da Ucrânia, foram muitos humanitários para lá. Quando estourou a questão da Palestina, foi muita gente para Palestina, muita gente para Israel. Agora tá vindo muita gente para o Rio Grande do Sul, assim como foi muitas pessoas para Roraima. Então, onde estiver precisando, onde tiver uma situação de crise humanitária e tiver recursos destinados para lá, isso é muito importante, porque a gente precisa de dinheiro para trabalhar. Então, quando tiver recurso, a gente efetua um trabalho com as pessoas em vulnerabilidade que precisam. Mas tem muito essa visão, né, de... Não é um trabalho. tipo, ou são dois extremos. Ou é... Ai, que lindo. Nossa, eles são heróis. Muito forte. Nossa, como é que tu consegue? Vai, meu Deus. E aquela visão que essa mãe da minha amiga falou, né? De tipo assim, nossa, mas então deve ser horrível. Tu depende das pessoas estarem horríveis pra tu conseguir trabalhar. Tu trabalha. E realmente, assim, eu me afetei muito pelas enchentes, porque, enfim, eu cresci aqui, minha família tá aqui. Sim. E uma vez eu tava num local e eu escutei alguns colegas falando sobre as vagas de emprego que abriram aqui. E eu pensei, nossa, como é que consegue pensar em vagas de emprego, assim, está tudo alagado? E aí eu me toquei, é que nem eu penso nas vagas de emprego que tem em Roraima, ou nas vagas de emprego que tem no Oriente Médio, nas vagas de emprego que tem nos países da África. Porque para nós é um emprego. E a gente vai tocar onde é muito sensível para algumas pessoas. Assim como falar disso sobre as enchentes foi sensível para mim. Sim. E eu tive que me tocar, não. Para eles é uma oportunidade. Oportunidade, assim, entre aspas. Então, para quem é voluntário também, assim, buscar onde estão esses voluntariados. Tem muito voluntário que viaja. Então, assim, eu vou procurar uma instituição e aí você fala, olha, tô me formando, eu tô cursando pedagogia e eu descobri uma instituição lá em Boa Vista que trabalha com criança. E eu posso mandar um e-mail e falar, eu gostaria de ficar um mês aí fazendo um trabalho assim, assim, assim. E ver se aceitam ou não. Então, tem muita gente que viaja para esses locais. E você sempre ser organizado também. Se você não... Você também pode propor coisas a esses locais. Então, eu tenho uma ideia de um projeto. Eu conheço meninas que fazem medicina e proporam, dentro de algumas instituições, projetos dentro dos abrigos que levasse charlas, que a gente chama de conversas, sobre medicina básica e saúde bucal com as meninas da Odonto. Super interessante. Para as crianças do abrigo. E foi um projeto que saiu delas. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, você também pode levar para as agências e ver se elas aceitam ou não. Mas também você pode entregar seu currículo. E aí tem que aceitar e ver o que eles vão te colocar. Se é documentação, se é proteção, se é meio de vida, se é comunicação. Onde você tiver mais expertise, mais caminho para ir. E é muito amplo. Tem muita coisa para ser feita. Nossa, muito legal. E muito obrigada. Muito obrigada por participar desse podcast. E aí, gente, vocês gostaram? Eu achei muito interessante. E o trabalho humanitário não é tão simples quanto a gente pensava, né? Bom, tchau e até o próximo episódio. Tchau!